Agora são 9h17. Vocês devem estar se perguntando, mas o que está acontecendo com o jornal hoje? Não acabou às 9? Geralmente a gente acaba às 9h, na verdade. Só que hoje a gente tem um motivo muito especial para a gente ficar juntos até às 10 da manhã. Estamos aqui com a família Ferreira. Família, porque tem mãe e filhos aqui. E a gente vai começar a justamente... já está mostrando. Para quem está acompanhando pelo YouTube, pela TVT, já está podendo ver essa família aqui maravilhosa, né? E a gente vai começar aqui pela Carmen, que está aqui do meu lado, a Carmen Silva, que ficou presa, elas que são integrantes, né, gente, do movimento dos sem teto do centro, o MSTC. A Carmen Silva, né, que é a mãe dessas pessoas que estão aqui, Carmen Silva, que ficou presa também, já a gente vai contar a história dela, o Sidney Ferreira, que é o filho que também esteve preso, ela teve prisão decretada, na realidade, né, a Carmen? O Sidney, sim, ele esteve preso. Sidney, bom dia, Carmen, bom dia, Sidney. Bom dia. A Liliane Ferreira, que também é filha da Carmen, né? Ela é pastora evangélica. Tudo bem, Liliane? Tudo bem, bom dia. Bom dia. E a Janice Ferreira, a preta, artista maravilhosa, né? Que está aqui, que esteve presa mais de 100 dias e que a gente teve também a oportunidade de conhecer, né, a preta, através de lá dentro da prisão, através de uma entrevista que a repórter Naama Nunes fez com ela, né? Maravilhosa. De forma inédita. Bom dia, preta. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Então, acho que a gente pode começar, inclusive, relembrando, né, essa entrevista que foi bastante marcante, que a repórter Naama Nunes fez com a preta, que ficou presa, né, mais de 100 dias, porque estava lutando por moradia, né? É isso, né, Preta? Queria que você relembrasse esse momento quando você deu a entrevista para Naama Nunes, né? Que você estava ali na prisão sendo perseguida, não é isso? Preta, vamos começar pela Preta aqui, nossa artista, depois te dar a volta. Bom dia a todos os ouvintes. Naquele momento, eu estava com o coração muito ferido, né? Muito angustiada, porque eu estava sem ver minha família, 40 dias, né? 30 dias. 30 dias. Foi exatamente no dia 24 de julho, né? Sem ver minha família, sem saber notícias de fora, sem saber como eu andava. E eu tava muito, muito magoada, assim. Porque eles destruíram minha família, né? Destroçaram minha família. Me colocaram numa prisão sem eu ter feito nada. Sem ao menos eu ter a possibilidade de me defender. Jogaram o nosso nome na lama, como se nós fôssemos bandidos. E tava muito assim, sem saber o que fazer, sem saber onde eu estava, sem saber como era passar por uma prisão, né? E foi uma entrevista muito emocionante, que eu queria mandar um recado pra minha família, queria que eles me vissem, sabe? Pra dizer, eu estou bem. Você estava preocupada com a tua família. Tava muito Você estava preocupada. sofrendo, mas estava sofrendo até mais. Tava sofrendo por eles aqui fora, mais por eles, porque eu sei que eu sabia que eu estava bem naquele momento, mas eles não sabiam. Então fiquei muito preocupada. Então era uma fase em que eu não podia receber visita ainda, tipo, tava muito, muito recente. Eu nunca fui presa, nunca precisei passar por tantas humilhações como me fizeram passar. Então tava muito fragilizada. Humilhações? Que tipo? Mão pra trás, abaixa a cabeça, me algemaram, me jogaram no camburão, me deixaram dormir 3 dias e 3 noites no chão, no relento, sem comer, sem beber água. Uma série de coisas, né? Tortura. Tortura. Então, Naama, e aí chegou a Naama Nunes, pra te ouvir. Chegou a Naama, maravilhosa. Eu falei, chegou uma mulher preta que vai entender o que eu tô falando. E aí coloquei pra fora, né? Coloquei tudo pra fora. Mas o sentimento que eu não tinha era ódio. Eu tinha um sentimento de justiça. Olha só, e você sentia isso, né, Naama, naquela oportunidade? Total. Né? Eu me lembro que quando, na medida que nós íamos conversando, eu olhava pra ela e falava, gente, que mulher forte. Que força é essa? Lembra que eu olhava nos seus olhos assim, eu falava, meu Deus, assim, eu ficava impactada mesmo. Do quão decidida ela é, do quão consciente ela é, sabe? Da força mesmo, daquilo que ela sabia o porquê que ela estava ali. Ela sabia o que ela estava representando naquele momento. Ela sabia exatamente. Ela fala que ela não tinha, do lado de dentro, ela tinha preocupação, que ela não tinha informação como estava a família e tal. Mas ela estava muito convicta do porquê que ela estava ali. Eu lembro que quando nós entramos na sala onde foi realizada a entrevista, vieram muitos, assim, agentes da penitenciária acompanhar a entrevista. E aí ela sentou, e na hora que ela sentou, ela já olhou pra eles, assim, com um olhar bem fixo e falou, nossa, eu devo ser perigosa pra caramba, pra estar todo mundo aqui sem trabalhar me acompanhando nessa entrevista. Então, quer dizer, ela sabia ali, com aquela fala dela, eu já saquei o clima, né?
falei, ela sabe por que ela tá aqui e da importância desse momento pra história mesmo, né? Porque do lado de dentro você não tinha noção do que estava acontecendo aqui fora. Mas do lado de fora, logo quando vocês foram presos, né? Os 3, 4, né, foram presos, os 4 foram presos, a mobilização começou instantaneamente. A gente teve ali na porta mesmo do DEIC, mobilização de artistas, ativistas, movimentos sociais. Então, do lado de fora, a articulação foi muito instantânea, né? Exato. E aí veio a pulga do jornalismo. A gente tem de estar junto, a gente precisa denunciar, a gente precisa retratar, a gente precisa acompanhar o que está acontecendo, né? É a voz, né? São as vozes que não podem ser silenciadas. Do lado de dentro ela tá, mas aqui fora a gente precisa retratar isso e levar isso para a sociedade como um todo. E acho que foi esse o papel que a Rádio Brasil Atual se empenhou em fazer e naquele momento nós cumprimos lá. Eu tava falando pra Pireta, eu falo mais que agora. Ixi, eu falo demais, né, gente? Cuidado. Eu não sou entrevistada aqui, não. É as mulheres, aqui. Eu tava falando pra pra ela que mesmo. esse dia eu voltei pra casa, a gente trabalhou assim 16 horas aquele dia em prol daquela matéria e eu não conseguia me desligar. Não tinha um cansaço. A adrenalina tava tão à flor da pele, assim, por ter participado daquele momento, por ter ido lá, por ter te ouvido. Missão cumprida, né? E eu não conseguia desligar. E é isso, gente. E lá dentro todo mundo acordou cedo pra assistir, né? A matéria. E aí ficavam gritando, tipo, comemorando. Olha, teve uma presas, repercussão. Né? Sim, houve uma repercussão muito grande, porque eu falei em nome de todas, né? Exato, que maravilha. E a mãe, hein, nessa hora? Carmen Silva, conta pra gente, Carmen. Bem, como é que você ficou, enfim, sabendo que teus filhos, né, estavam presos, você, né, tava com um mandato aí, mas enfim, graças a Deus depois teve o habeas corpus, mas conta pra gente como é que foi esse momento pra mãe. Esse momento dessa entrevista, no dia 24 de julho, também foi um recado pra mim. Sim. Porque apesar de eu não estar presa, né, no sistema penitenciário, mas eu estava, de qualquer forma, presa também, que eu não podia sair, eu não podia circular, eu estava, né, circulando em vários locais e, assim, eu estava de toda forma presa. Então, quando eu assisti a reportagem aí da Rádio Brasil Atual, para mim foi um alívio ver a Fortaleza, porque a minha preocupação era saber como é que estava o emocional de todos eles, né? Porque essas prisões, ela quando atinge a meus filhos, é um recado direto de que eu estou incomodando e que eu tinha que ser atingida de alguma forma. E não existe outra forma de se atingir uma mãe do que com os seus filhos. Né? Exatamente, né? Tirando a liberdade dos seus filhos e passando, inclusive, a tortura que ela passou e que comentou, né, Carmen? Agora, conta a tua história, né? A tua trajetória de vida, né? De lutadora e que formou esses filhos com essa consciência, né? De luta. Eu quero até agradecer, gratidão a vocês, a toda a mídia que deu um apoio, às pessoas, mas a nossa história é a verdadeira história da verdadeira família brasileira, né? É uma mãe que cria seus 8 filhos sozinha, tá? Sofri violência doméstica, teve um tempo em que eu tive que dizer assim, basta, né? Basta, e nesse basta eu tive que me separar dos meus filhos, deixei eles em Salvador, com meu pai, com os parentes, e disse, olha, tô indo para São Paulo. Porque havia na década que eu vim para São Paulo, Que foi foi uma década início dos anos 90, existia um grande apelo, uma sedução, né? Nessa sedução, que São Paulo é uma grande metrópole, tem emprego, tem moradia, papá. E hoje eu falo assim, a mesma falta de política pública que tem em São Paulo também tem na Bahia, são iguais, só muda o território, né? E o principal culpado disso começa com uma simples ação, uma simples atitude, que é a escuta do Estado, né? Se o Estado tivesse uma preparação aos seus cidadãos de escuta, nós não vivíamos esse êxodo, essa busca inconstante do melhor, né? Porque a verdadeira família brasileira, ela tem problemas seríssimos, que é a mulher como um sistema que é um Brasil colonial machista,
né? Aonde a mulher tem que ter sempre a condição de inferioridade, não pode estudar, tem que criar filho, tem que apanhar de marido, tem que levar filho para a escola, tem que levar para a creche, tem que se virar, tem que vestir, tem que dar o que comer, né? E sempre as preocupações sempre vêm para a mulher. E quando a mulher, ela toma atitude de dizer assim, opa, chega, ela também não tem um acolhimento e nem tampouco tem, como se fala, um suporte para isso. Né? E quando eu chego aqui em São Paulo, desperta em mim o seguinte, morre a Carmen Silva, individualista, que pensa só no eu, no meu, e aí eu tenho que descer toda aquela expectativa que eu chego aqui em São Paulo, acaba que eu me vejo numa cidade que tem os mesmos problemas, que não tem moradia, que não tem emprego, que não tem uma escuta. Então eu vou parar na rua, vou parar em um albergue, e nesse albergue eu conheço, né, uma pessoa que já frequentava o movimento moradia e na década de 90 nós ainda estávamos com as consequências da Erondina, do plano de moradia da Erondina, que eram os mutirões. Né? A Erondina teve um desempenho muito grande com moradia na cidade de São Paulo. Né? A Erondina é fundamental. E aí essa pessoa insistia para que eu fosse nessa reunião de movimento, eu dizia, não, eu não acredito nisso, isso é ilusão. Aí acontece que eu vou, chega lá, me bate uma consciência. A primeira coisa que eu aprendo é o coletivo. O meu problema não era maior ou pior do que quem ali estava. Então, é nesse consenso que nasce Carmen Silva, que tem um pensar coletivo, que deixa de viver suas dores, para também pensar que existiam outras mães que, como eu, apanhava, que passava por dificuldade, que não tinha um Estado que tivesse uma escuta e que era necessário resistir. E a resistência, ela passa, primeiramente, por você ter a condição de existir, de pertencimento. Você tem que se reconhecer. Se reconhecer, eu existo, eu sou um ser, eu faço parte da humanidade, eu tenho direitos e também tenho deveres. Né? E um dos principais deveres é condicionar que você tem a responsabilidade também com os outros. Agora, Carmen, você estava em que bairro exatamente quando você estava lutando por moradia? Qual era o local? Na região central. Na região né? central? Na região central. Já tinha ocupações? Não, Ainda não havia ocupações, né? Naquela época só se falava nos mutirões e era bem lá. Na Zona Leste. Na Zona Leste, na perifa da perifa. E era incrível que a região central estava totalmente abandonada. Totalmente abandonada. E aí, aprendendo, né? Tendo diálogo, escuta, começa a participar de conferências, de audiências públicas, onde a gente começa a discutir a moradia como um todo, como urbanismo, porque a moradia ela não tem que ser vista simplesmente como uma caixa, ela tem que ser aquecida de outros direitos, principalmente tem que pensar na saúde, na educação, na mobilidade, na cidade, no pertencimento, né? O urbanismo é uma questão de direito muito séria, que a gente tem que aprender a discutir o urbanismo, né? Que cidade que nós queremos, então tem que se aprender. E aí eu começo, junto com outros, a questionar o seguinte: por que a cidade está vazia das 6 horas da tarde, na década de 93, 94, 6 horas o centro era totalmente vazio, era escuro. As pessoas tinham uma pressa de ir embora, com medo de ficar na região central. E os prédios todos vazios, né? Todos vazios. O Centro Velho, que é a parte da região Sé, totalmente abandonada. Avenida São Luís, você tinha medo de passar a noite. E aí a gente começa a questionar o porquê que nós, trabalhadores de menor renda, temos que morar no fundão, quando nós já temos um bairro totalmente com recursos, pronto, né? E vazio. Pronto e vazio. Né? Porque a gente também tinha que pensar que quando você constitui grandes glebas habitacionais distantes, a gente tá movendo várias coisas. É questão de meio ambiente,
é questão da falta de emprego. Uma das condições que nunca deixou de existir é a questão da ditadura da carteira de trabalho, né? Do endereço. Patrão nenhum quer dar emprego para quem mora longe, paga 2, 3 condições. Né? Então, tem toda uma existência de uma falta de planejamento e de compreensão dos governantes que faz com que cidadãos de bem sejam jogados, né? Expulsos e exilados. São exilados. Porque uma pessoa que mora num bairro totalmente periférico e distante, que não tem dinheiro para uma condução, nós temos um transporte caríssimo, né? Não tem dinheiro para pagar um aluguel, né? Porque é caríssimo. Não tem uma saúde, não tem um posto de saúde, não tem uma creche para seus filhos, está totalmente exilado. Aí cria-se o quê? Fatores de exílio aonde fala, por que tanta falta de segurança? Por conta do meio ambiente, mobilidade. São fatores que tudo isso se junta com a falta de escuta e de planejamento que infelizmente, nos governantes. Nossa, mas que conhecimento profundo, né? Tá chamando a minha atenção, deve estar chamando a atenção de todo mundo. Conhecimento profundo sobre habitação, sobre urbanismo, sobre as questões sociais. Parabéns, Carmen. É vivência, experiência mesmo, né? Experiência. Ali de vida, né? Uhum. Agora, eu queria até... Olha, voto em você, viu? Eu também. Agora, vamos deixar o menino falar também, o Sidney, né? O Sidney Ferreira, que também ficou preso, né, Sidney? Conta dessa sua experiência, né? Enfim, desse momento tão dolorido, né? Da sua vida. Experiência nova, um aprendizado, né? Nunca tinha passado por uma prisão. Né? Você vai preso por uma coisa que você sabe que você não cometeu um crime. Quando você comete um crime, você vai preso tranquilo, mas você sabe que você está preso inocente, você se sentia totalmente por baixo, né? Não tem como demonstrar, falar sobre o sentimento que você cria, uma revolta, mágoa, né? É muita dor, né? Pô, bastante, né? Você quer conviver com outros presos, não que os outros presos tratassem a gente mal, mas assim, pra mim era um mundo novo, né? Foi um mundo novo, uma experiência de vida, né? Sim. E ter uma mãe assim, como essa, hein? Que fortaleza, né? Isso te inspira, né, Sidney? Sim, a família em si, né? Que somos muito unidos, né? Mas, graças a Deus a gente teve uma criação de uma união muito forte, a gente tem em casa. Exato. E de lá, no caso da prisão, você gostaria de falar alguma coisa, de como você foi tratado? Acho importante também a gente revelar também o que aconteceu. A Preta falou, né? O que ela passou lá e você, o que você passou lá? Como é que foi o tratamento que você recebeu? O tratamento foi com os outros presos normais, né? Passei 10 dias no castigo, depois eu desci pro convívio com os outros presos. Do castigo? Como é que é a história? Chama o RO, né? Quando você vai em inclusão, quando você chega, você fica isolado dos outros presos, né? Depois de 10 dias você desce para convívio. É uma avaliação de comportamento, né? É. Pra ver onde vai te colocar. E aí ficam te observando, é isso? Esse isolamento. Dura a parte higiênica da cadeia, né? O banheiro, as condições é desumana, né? Nenhum ladrão, nenhum bandido que tá lá dentro merece aquilo lá. Que é desumano o tratamento que eles dão às pessoas. Fora a comida, né? Fora a comida. Como é que é a higiene e a comida? A comida não serve nem para cachorro, não te dá nem um animal para comer. Dizem que é uma lavagem, parece uma coisa para porco. Lá em Franco da Rocha vinha um pedaço de rato. Cada pavilhão pegava um pedaço do corpo do rato. Então elas estão pedindo socorro. Nossa, nesse nível, né? Nesse nível. Que horror. E aí não conseguia se alimentar, não conseguia fazer a higiene? A higiene porque eles fecham a água, né? Tem rodízio de água. 35 presos em uma cela. Para usar trancado, vai usar água. É complicado, fica bastante complicado. Era 5, 6 ao mesmo tempo no banheiro. Dá tempo de todos fazerem o básico. Sim. E calor, enfim. Calor horrível, eles sem água. Imagina um monte de gente com sede. Um canto fechado. Sede. É horrível. Horrível, nossa, Sidney, que experiência. Olha, eu vou até fazer uma colocação, assim, só orando muito, porque eu vou te explicar por quê. Porque tem aqui a Liliane Ferreira,
que é filha da Carmen também, e é pastora evangélica, né, Liliane? E você, do lado de fora, também orando bastante, como é que... E você foi perseguida também, Liliane? Fui, eu Como é tive que minha é? prisão decretada também. Fiquei 1 mês, quase 2 meses com esse pedido de prisão. Foi bem complicado porque eu não acreditava que aquilo estava acontecendo com a minha família. Aí chegou um momento que eu falei, eu vou me apresentar, porque pelo menos eu vou conseguir ver meus irmãos. Porque antes de sair o pedido de prisão, já tinham decretado que eu não poderia visitar minha família. Então eu fiquei muito desesperada por não conseguir visitar a Preta, o Sidney, que, como o Sidney falou, nós somos bem unidos. Então eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. E aí quando eu consegui, antes de sair o pedido de prisão, consegui ajudar eles no que eu podia e me empoderei, consegui ajudá-los pela causa, mas quando saiu o pedido de prisão, o meu, aí destabilizou tudo, porque não tinha mais como ajudá-los. E aí a minha família, as minhas outras irmãs ficaram desesperadas, conseguiram se empoderar para nos ajudar, mas eu acho que o que mais me doía mesmo era não conseguir visitar a Preta e o Sidney. E aí eu falava, vou me apresentar, e não sei como é que eles ficavam sabendo disso, e eles mandavam um recado, não, fala para ela não vir não, fala para ela se segurar aí, que eu seguro aqui tudo. E eu falava, meu Deus, eu doida para vê-los, e eles não querendo. E eu lembro de um episódio que a Preta falou para mim assim, esses dias, quando abria os portões lá, que chegava novas presas, eu morria de medo que fosse você. E eu falava, meu Deus do céu, eu chorando por eles e eles sendo forte lá por mim para não me apresentar. E eu não conseguia acreditar nisso porque a Preta e o Sidney isso não era vida para eles. Não era cabe, compatível, não cabia. E quando eu começava a ver as matérias de que a nossa família era isso, era aquilo, eu falava, não era da gente que estavam falando. Porque eu não conseguia associar as matérias com a nossa família. Eu falava, que crime é esse? Por que isso está acontecendo com a gente? Ficava morrendo de medo da manhã, fiquei quase 4 meses sem vê-la. Foi muito angustiante, muito preocupada com ela. E eu ficava morrendo de medo quando saiu o pedido de prisão para mim e minha cunhada, que não está aqui hoje, que ela teve que sair às pressas. Que é a Adriana. A Adriana, ela foi Aparecida operar. França Ferreira, né? Isso, ela estava internada até ontem, saiu do hospital ontem mesmo. E aí eu e ela ficávamos orando, chorando, preocupada com a saúde da manhinha, preocupada com a Preta, com o Sidney. Quando eles escreviam cartas, para mim era um alívio, mas era todo dia acordando angustiada, orando, chorando ao mesmo tempo. Haja fé, né? Haja fé. Haja fé. Haja fé. E me diga uma coisa, você é pastora em qual igreja? Conta um pouquinho também da sua história. Eu sou pastora na Sara Nossa Terra, já tem 11 anos. Qual o nome da igreja? Sara Nossa Terra. Sara Nossa Terra. Eu cuido muito dos jovens da Bela Vista, jovens com depressão, com problemas dentro de casa com a mãe, com os pais. Pelo fato de eu ter sido conselheira tutelar há 8 anos, então eu já tenho esse trabalho com jovens no bairro e agora estou no Conselho Municipal, que é o CMDCA, então o trabalho só aumenta, né? Sim. Então é a causa da moradia e a causa da criança e do adolescente. Então, junto tudo. E tem foi o sem tetinho, né? Tem. E foi o movimento de moradia que me empoderou para isso, para ir para a causa da criança e do adolescente. Então, pelo fato da gente já ser conselheira há 8 anos, então a gente acaba cuidando dos jovens, as mães querem falar, as mães querem pedir ajuda. Então acabou que eu virei líder dos jovens lá no nosso bairro e pastor ao mesmo tempo. Então é bem legal o trabalho que a gente faz. Agora você vê que você tocou num ponto, quer dizer, quando ela via as notícias, né, na AMA, jornalismo, agora a gente vai, né, avaliar um pouco. Quando ela via as notícias, ela não estava vendo a família dela ali, né? Ela estava vendo outras pessoas ali, da forma como vocês foram tratados pela imprensa. Não é isso? Eu queria que fizesse uma rodada aqui em relação à questão da mídia, né? Como é que vocês veem o papel da mídia e viram o papel da mídia na cobertura do caso de vocês? Eu vou falar um pouco do meu olhar, assim. Eu acho que a própria mídia, a mídia que está acostumada a fazer matérias falsas, deram um tiro no pé, porque eles não sabiam que a nossa família era tão engajada no social e que tinha todo esse viés artístico de imprensas que verdadeiramente dão a notícia. E aí modificou-se o jeito de dar notícia. E aí começaram a investigar, a dar realmente a notícia de como somos, de que aquilo era tudo mentira e era injusto. Então, primeiro, fizeram o que estão acostumados a fazer no Brasil, que é destruir, destroçar. E aí depois viram que, não, tá errado. Tem mais gente do lado deles do que contra eles. E aí mudaram de opinião.
Exato. E como é que você viu, Carmen, também essa Olha, questão da mídia? eu sempre, há uns 5 anos, eu sempre trabalhei junto com a mídia alternativa, tá? Sim. E por quê? Era necessário ter uma mídia verdadeira para combater a mídia... A mídia tradicional, a mídia capitalista, a mídia que vende título e não vende a verdade. E, como Preta citou, foi muito importante a opinião pública, a rede. Eu acho que a mídia tradicional não sabia de toda essa rede que nós tínhamos do trabalho, né? Então, eles tiveram que mudar. E também encampado pela narrativa da mídia, né, alternativa, porque a mídia verdadeira é aquela que está junto ao povo, que sente as dores do povo, que realmente vê a notícia como é, se tiver que dizer algo ruim, mas verdadeiro, se tiver que dizer algo bom, verdadeiro, e dizer aqui, até aproveitar a oportunidade para quem está nos assistindo, nós não pagamos a mídia alternativa em nada. Ela está lá para dizer o que de verdade acontece, né? E graças a Deus, né, Lili? Exato. Graças a Deus, mas o Deus verdadeiro, não o Deus que se pregam aí, tá? Esse Deus é outro, né? Deus esse Deus outro. é desconhecido. Esse é o Deus do amor, que é isso aqui que nós conseguimos. A verdadeira família, ela é regida pelo amor, que é o amor que é a resistência a esse Deus falso que se pregam aí para aquelas famílias, né? E nós estamos acompanhando também aqui, viu, Marilu? Sim. Importante falar a participação dos nossos internautas que estão aqui acompanhando a entrevista. A Bernadette da Lapa, ela já mandou o recadinho aqui, mandou a Preta aqui, né? Livre, a Preta tá até aqui vendo, viu, Bernadette, sua imagem. Linda. Obrigada. E ela tá falando, que lúcida é a Carmen, uma verdadeira cidadã. A informação é todo esse contexto que ela falou para o conhecimento dos nossos ouvintes, né, Marilu? Exatamente. Aqui participando. O Erivaldo de Guarulhos, ele também está participando, ele mandou uma foto da Preta. Beijo, aqui. Erivaldo. Ela tem um Obrigada. fã-clube aqui, eu tô percebendo, né, nós vamos ouvintes, falar- Rádio Brasil Atual. Além de líder do Sem Teto, ela é uma artista, gente. Vamos esquecer que depois a gente vai abordar este aspecto da vida de Preta, Ela né? tem um fã-clube bem fiel aqui, eu tô sacando, viu, Que legal. ouvintes? Mandou uma foto dela aqui bem bonita, dizendo que está acompanhando a reportagem, muito interessante, dessa família linda. Manda um abraço para eles. Quem mandou aqui o recado foi o Erivaldo de Guarulhos, aqui Que de São lindo. Paulo. Outro abraço, Um abraço, obrigada. Mandou aqui pra Obrigado. gente. Também teve o Geraldo de Tupéva. Ele tá fazendo aniversário hoje, parabéns. Parabéns. Parabéns da família Ferreira É aqui nos mesmo, estúdios. parabéns. Fala aqui também a professor, parabéns duplamente, então, porque também hoje é dia Parabéns, do né? professor. Parabéns, Guerreiro também. professor, Parabéns guerreiro. também. E ele fala, diga Preta e a família como posso dar aula como voluntário para jovens e adultos dos movimentos sociais. Tá aí um Olha, que recadinho. legal. Daqui Depois a você pouquinho passa aí, hein, vou os passar contatos. aqui os contatos e a gente segue com essa demanda então, tá bom? Não vamos abrir, senão fica muito extenso aqui. Tá certo. Tá chegando mais parabéns aqui, Mogi das Cruzes também, a nossa audiência em Mogi é muito grande, tá parabenizando a Preta, a Carmen, Beijo, o Cid Mogi, e obrigada. os demais guerreiros na luta por moradia. A Bernadette Oliveira tá falando que lindo, uma pastora cidadã de verdade. Olha só. Bom, e agora a gente vai fazer um contato aqui com uma pessoa que vocês conhecem bem, que é a Aline Andrade Silva, que é advogada. Ai, maravilhosa. A Aline, se junte a nós aqui, Aline. Ela vai estar por Skype. Vamos ver a Aline aqui. Cadê a Aline? Oi, Aline. Olá. Tava faltando Bom você, dia. Aline. Gente, que doutora linda. Tá vendo só? É uma jovem negra, linda, maravilhosa, com conhecimento incrível. Ela deu entrevista outro dia aqui pra gente, deu uma aula também, né, Aline? E diga lá, Aline, como é que tá a situação desse pessoal que tá aqui comigo, né? Porque o processo continua. Vou falar com a advogada. Doutora Aline, como é que fica a questão toda aqui de Preta, enfim, Carmen, Sidney e mais pessoas envolvidas aí que estão, enfim, sendo perseguidas, né, na realidade, pela justiça? Bom, a gente tem ainda alguns passos para tomar, né? O primeiro era a liberdade, né, da Preta e do Sidney, isso a gente conseguiu. Tem um grupo de advogados grande envolvido no caso, então também é importante dizer, quinta-feira a gente está também brigando, né, pela libertação da Edinalva. E
Você ficou. Aí a Cadê gente você? vai Agora, trabalhar. Eu tô tentando ajeitar Isso, minha agora acho que ajeitou. melhorou um pouco aqui. vamos lá. E, bom, para o nosso processo, o que que importa? A gente tem ainda que brigar pelas cautelares, então eles ainda estão com uma proibição de sair no período noturno e de saída nos finais de semana. E aí a gente, enfim, a Preta é produtora cultural, a Carmen uma liderança, eu sei que a Lili também pastor, o Cid educador, então a gente precisa que eles tenham condições de fazer seu trabalho e possam sair livremente. A gente conseguiu tirar uma cautelar, né, que era da proibição da família se encontrar, mas a gente ainda tem tudo no processo. Então a gente vai fazer agora a defesa. Na nossa visão, a gente precisa, o promotor fez uma denúncia equivocada, ele misturou 5 movimentos, foi incapaz de individualizar as condutas dos outros 19 réus, e agora a gente vai brigar por isso, para provar a inocência, né? O movimento tem mais de 20 anos, nunca respondeu a nenhum processo, o único processo que respondeu foi o da Carmen, que ela foi inocentada já, inclusive por unanimidade, nesse próprio Tribunal de Justiça, e agora a nossa parte é brigar por isso, para que essa inocência deles sejam reconhecidas e que o movimento continue, que a luta continue com tranquilidade. Então, Aline, você falou que misturaram várias coisas. Eu queria exatamente saber o porquê que eles foram, qual foi o motivo alegado para ser decretada a prisão deles, da família. Bom, o processo começa, como acho que, né, é de amplo conhecimento, com a denúncia sobre o Wilton Paz, e o DEIC começa a fazer uma investigação e junta todos os movimentos e coloca que os movimentos praticam extorsão, ou seja, que a contribuição paga pelos moradores do movimento, e nós, né, que moramos em casa ou moramos em condomínio, sabemos que nosso prédio precisa de manutenção, precisa de limpeza, então é normal, todo mundo paga a taxa condominial, digamos assim. E aí eles estão dizendo que há extorsão e grave violência. O que acontece é que quando o processo se inicia, essas testemunhas que dizem que foram ameaçadas, elas são sigilosas. Então a gente não consegue ter acesso a quem são as testemunhas do processo. A gente não sabe quem está trabalhando no processo, né? Quem está denunciando no processo. E depois a gente consegue tirar o sigilo dessas testemunhas e a gente descobre, inclusive, que uma boa parte delas, em especial na denúncia em relação à Carmen, são as mesmas pessoas que a denunciaram num processo que ela já foi inocentada. Né? Então, agora a gente não concorda com a denúncia do Ministério Público, inclusive não há acordo, né, entre o próprio Ministério Público, porque o Ministério Público, né, o promotor que fez a acusação, o Cássio Conselino pediu a prisão, mas quando nós estávamos lá no julgamento do primeiro habeas corpus, o próprio Ministério Público pediu que eles respondessem em liberdade, que é um fato inédito. E aí eu acho que esse processo ele vem de uma fake news e de um desejo muito grande, muito grande da promotoria de mostrar serviço, sem conhecer de verdade o movimento por moradia e sem conhecer a luta desses movimentos e a importância desses movimentos para acesso à educação, para acesso a emprego, enfim, para a aquisição de outros direitos, de direitos fundamentais que deveriam ser garantidos na nossa Constituição para um grupo de pessoas. Então a gente está falando de um movimento com crianças matriculadas na escola, com apoio à geração de emprego e renda, com oficinas, enfim, com formação cidadã mesmo, e eles, né, sem conhecer o campo, e infelizmente são pessoas ignorantes sobre o movimento social, mas com caneta, né, e com poder para fazer com que a sua ignorância tenha consequências jurídicas. Exato, criminalizando, portanto, a luta, né, dos movimentos, né? Exatamente. Quer dizer, pessoas que são lutadoras passaram a ser, entre aspas, criminosas na visão deles. E Ministério Público, né? E é isso, eu acho que só para, eu sei que tem vocês todos para falar, eu só queria também colocar aqui, nós estamos, a denúncia foi bastante complicada, né, pelo Ministério Público, mas a gente também teve
Eu acho que o próprio recebimento da denúncia pela juíza foi um recebimento extremamente complicado. Ela porta o movimento, né, como com uma ganância desvairada e com egoísmo excessivo, que estava tentando criar um poder paralelo com o objetivo de extorquir a população. E eu estou usando palavras que você consegue ler no recebimento da denúncia da juíza. E aí, agora eu estava mais cedo já ouvindo a entrevista, e todas as falas, né, de Carmen, de Sidney, de Lili foram, né, Preta, foram todas sobre a coletividade, sobre o acesso à educação, sobre a luta das mulheres contra a violência doméstica. Então, completamente diferente do que está ali colocado da denúncia, como se essa família fosse composta por pessoas egoístas que estavam preocupadas apenas com si mesmo, e que uma simples análise dos fatos demonstra que não é verdadeiro. A gente está falando de um movimento que está garantindo direitos para uma coletividade de pessoas, e eu acho que a gente tem que lutar por isso também. É um reconhecimento da luta deles, mas também um reconhecimento da importância dos movimentos sociais para o direito e para que a gente mantenha um Estado democrático de direito no Brasil, já que a gente não tem conseguido isso apenas com nossos governantes, e o direito se faz na luta. E a gente precisa garantir, né, que a gente consiga fazer essa luta. Exato. Bom, a gente teve, inclusive, aí a repercussão, né, Aline, de importantes juristas brasileiros em defesa, né, de toda a família, artistas, enfim. Existe uma mobilização, né, total no Brasil para que realmente acabe, né, de uma vez por todas, tudo isso que eles estão passando aqui, né? Agora precisa que as autoridades deem um ponto final. Esse ponto final está longe, Aline, é essa a questão. Olha, a gente estima, e aí também falando sobre esse grupo de pessoas é importante, muito obrigada por isso, que aí a gente também coloca que o grupo de defesa é um grupo enorme, não sou só eu, tá? Nós temos o Augusto Arruda Botelho, o Fabrício Reis, o Beto Vasconcelos, a Amanda Caires, todo mundo trabalhando nesse processo. Então eu sou mais uma das advogadas. E a gente estima nesse grupo de defesa, a gente tem a Aliança, a Comissão Arnes também ajudando. A gente estima que o processo entre instrução e julgamento e tal ainda vai mais 2 anos. 2 anos? Gostaria que fosse menos. 2 anos? 2 anos. Nossa, realmente. Aline, a gente agradece aqui a sua participação, né? Que a gente já está encerrando aqui, enfim, o jornal. Muito obrigada, um grande abraço, muita força. Eu que agradeço o convite e mando um beijo para essa família maravilhosa. A gente se vê agora por aí. Aline. Beijo claro para que não você. só para falar do processo. Obrigada por tudo. Isso aí, falamos aqui com a Aline Andrade Silva. E só para a gente terminar, estamos no finalzinho, né? Ô, Preta, será que a gente consegue encerrar aqui essa entrevista, você, sei lá, cantando um pouco, pra gente, né, numa força, numa vibração, no alto astral que a gente precisa, né, para enfrentar todo esse retrocesso? A gente encerra aqui a entrevista, pode ser? Pode ser. Vamos lá, então, Aline, alguma coisa ela nem quer falar, o olhinho dela ali tá falando. Diga lá, Aline. Ela tem um olho muito expressivo, né? Muito. Eu queria mais 1 hora aqui de entrevista, gente. Mas tudo bem. Eu só queria rápido, antes de ela cantar e encerrar. Quando eu assisti o vídeo ali, quando ela saiu da prisão e bastante emocionada, ela mandou um recado para a sociedade pedindo para a população estudar, né? Ela disse para todo mundo estudar, gravou também recentemente um novo vídeo com esse recado, falando que só a educação é capaz de transformar todo esse cenário que a gente está vivendo aqui no país, né, atualmente. E a gente vive um momento muito complicado da educação do nosso país, né? Hoje, dia do professor, aqueles que lutam ali, aqueles que vão para a sala de aula enfrentar os desafios, mas também levar ali a formação, né, para os seus alunos. E a gente vê o Brasil indo na contramão, né? Na contramão com conservadorismo, com avanço dentro das salas de aulas, cada vez mais limitando a atuação do professor, cada vez mais um cenário avançando de uma forma que não seria o ideal, a educação ali, que eu tenho certeza que a Preta se referiu naquele momento. PEC que congela os gastos da educação, que bolsas sendo cortadas desde do ensino universitário, passando por todos os níveis da educação. E como é que você vê isso atrelado a tudo que você passou, Preta? A gente está indo na contramão daquele pedido que você falou: estudem porque a educação é capaz de transformar.
Dentro do presídio você vê a diferença de uma pessoa que tem estudo e quem não tem. Existe um apartheid dentro dos presídios. Então quem tem estudo, de um certo modo, tem privilégios. E se todo mundo partir para o viés dos estudos, o sistema não vai aguentar. Mas quando eu falo em estudo, é estudar como um todo, assim, estudar outras pessoas antes de julgar, né? Se formar, ser uma pessoa que aqui no Brasil interessa muito o diploma. Então seja essa pessoa que tem o diploma, porque o sistema quer as pessoas burras para manipularem, quer as pessoas analfabetas para manipular. Então quando um preto tem estudo, eles não conseguem. Então se torna um inimigo. Então, o que vai salvar esse país mesmo é o estudo. Eles estão investindo em presídios, em cadeias, em todo o Brasil e tirando verbas da educação. Por quê? Já estão prevendo o futuro para o país. Deixar de criar escolas para criar presídios é porque está prevendo o futuro da nação. Então, vamos ser obedientes, estudar. Eles não querem pessoas inteligentes, formadas. A gente faz, a gente cria. Então, o que vai salvar esse país mesmo é o estudo. Maravilha. E aí a gente encerra agora, né? A gente tá João da hora que por causa do horário, mas com a promessa de que vocês voltam. Claro, Voltaremos. Pode ser? Voltaremos. Não é? A gente faz uma outra rodada aqui no jornal e... Eu vou E cantar vamos uma lá. música que eu Canta. fiz lá no presídio para todas as mulheres que lá se encontravam, né? Porque eu cheguei, não tinha nada, elas sem ter nada me deram muito amor. Tiraram uma força, elas tiram força de lugar que ninguém sabe. Chama-se Não Perca Sua Fé. Em meio ao fluxo e refluxo da maré do meu destino, eu lutei bravamente no silêncio profundo. O medo que tentou me afogar no mar da solidão puxou a minha mão pra outra direção. Gritei bem alto porque me calar nunca foi opção. Nas horas obscuras, a tristeza não perdura. Insista, resista, não fuja, não desista. Tire forças do além, olhe para o horizonte. Evolua sua mente, o caminho é pra frente. Nem toda essa tristeza é capaz de lhe parar. Coloque-se de pé, não perca a sua fé. Uhul! E a gente termina assim o Jornal Brasil Atual de hoje, com a participação da família Ferreira. Tá aí a Carmen Silva, a Sidney Ferreira, a Liliane Ferreira e a Janice Ferreira, a Preta.